Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo aqui. Nesse espaço a gente fala de peças, serviços e acessórios, esse mundo maravilhoso do pós-venda de concessionárias. Bom, vamos falar um pouco hoje sobre as perguntas que nos levam a boas respostas e que vão nos levar a bons resultados no nosso pós-venda. Não tem jeito. Boas perguntas é que fazem com que a gente tome decisões estratégicas corretas, com que a gente movimente ali, né, as peças no nosso tabuleiro e aí sim a gente possa ir na direção de obter melhor rentabilidade para o nosso pós-venda, obter melhor satisfação, retenção dos nossos clientes, fazer com que o fluxo na nossa oficina melhore, fazer com que cada um de nós, profissionais de pós-venda, possa ter melhores resultados no final de todo o mês. É o que a gente quer. Essas perguntas, boas perguntas, elas servem para qualquer profissional de qualquer área, mas pegando aqui no nosso pós-venda, qualquer profissional do pós-venda tem perguntas que se ele faz e obtém as respostas, se ele vai atrás das respostas, puxa, mostra um caminho maravilhoso, pode mostrar um caminho incrível de melhorias que ele vai tomar, decisões que ele vai fazer, ações que ele vai desenvolver que levam ele para um outro patamar. Vamos pegar aqui o nosso pós-venda. Eu tenho anotado aqui minha colinha das questões que eu acredito muito importantes, mas eu quero começar pensando na instalação e pensando nos nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho. Então, a primeira questão aqui é entender exatamente quem nós temos na nossa casa. Quem faz, como é que são os profissionais que estão aqui no nosso pós-venda? Nossos profissionais são, a maioria, profissionais com pouco tempo de experiência, não é pouco tempo de casa, não. É pouco tempo de experiência, pensar em conhecimento, habilidades e atitudes. Eles conhecem o que precisa ser feito, eles têm conhecimento técnico, conhecimento de mecânica, de elétrica, de eletrônica, do produto. Eles têm conhecimento, pensando no lado de atendimento, técnicas de atendimento, técnicas de venda, técnicas de negociação, técnicas de controle de objeção, técnica de comunicação persuasiva. Eles têm esse conhecimento. Esse é um ponto. Outro ponto, eles têm a habilidade necessária. E a habilidade demanda tempo. Não, olha, conhecimento demanda menos tempo do que habilidade. Porque conhecimento é absorver informação sobre algo, né? Sobre a atividade que eu tenho que realizar, sobre o produto que eu estou vendendo, sobre o serviço que eu estou vendendo ou o serviço que eu vou executar. Mas a habilidade precisa treinar, precisa ter tempo, chão, horas de voo. Será que ele tem isso? E é com base nessa nesse pilar habilidade, eu começo a olhar para o meu time, olhar para os meus colegas, olhar para mim mesmo e me perceber, cara, eu sou júnior, pleno ou sênior. Eu tenho pouca experiência, eu já tenho experiência suficiente para tomar conta, tomar as decisões, realizar todas as atividades, sair fazendo o que é necessário ser feito, sem uma supervisão. Então já sou pleno naquilo que eu me proponho a desempenhar, ou eu já sou sênior, eu já tenho experiência suficiente que possa colaborar com os outros colegas para ajudá-los a fazer aquilo que tem que ser feito, para supervisionar o trabalho daquele pessoal que está iniciando a sua carreira, para dar suporte para aquele que é pleno, mas mesmo assim, às vezes precisa de conselhos daqueles que já passaram por várias vezes por aquele caminho. E assim eu consigo me encontrar a mim mesmo e, principalmente, olhando os meus colegas, como é que eu tenho time. Meu time é time de júniores, é um time com muitos júniores, alguns plenos e poucos sêniores. Eu não tenho nenhum sênior na minha empresa, meu pós-venda. Olha só, pessoal. E isso não tem nada a ver com tempo de trabalho, mas com experiência. Tempo de experiência.
em uma atividade. Eu sou mecânico há 20 anos. Nunca trabalhei com transmissão automática, experiência nenhuma. Ali em transmissão automática você não tem experiência nenhuma. São coisas distintas. Entender aí o teu time. Como é que é o teu time que está aí? Isso é muito importante. Outra é entender quantos box nós temos ali no nosso pós-venda que não tem técnico trabalhando. Quantos box eu tenho que não tem um elevador, no caso, quando necessário, para trabalho. E se eu tenho um box desse vazio, por que que ele existe? Por que que ele está ali? Ele é importante para quê? Qual é o papel dele? Vamos combinar que a gente sabe que o nosso pós-venda, cada metro quadrado dele deve ser utilizado para faturar, para fazer dinheiro. E a gente só faz dinheiro vendendo horas. Então ele não pode ter um box vazio. Não pode ter um box para estacionar carro. Imagina um box dentro da área de pós-venda e esse box tem um carro estacionado. Faça o seguinte, se você está vendo esse vídeo aí na sua concessionária, dá uma pausa, vai lá. Se você está escutando isso aqui lá no podcast também, dá uma pausa, vai lá, olha agora para o teu pós-venda e identifica onde tem veículo parado, que não tem um elevador, não tem ninguém trabalhando, está parado ali. Está perdendo dinheiro. Aquele box não tem por que existir. Se tem um box dentro da área de serviço, tem que estar sendo executado serviços. Então, é um ponto muito importante. Outro ponto, qual que é a tua relação entre box serviços rápidos, expresso, é o nome que quiser dar, né? Para aquele serviço em que o cliente não precisa ir embora, ele pode chegar ali, ficar aguardando na recepção, muitas vezes até aguardando próximo ao box, esse mesmo, e ver o serviço sendo executado e depois já ir embora. Quantos tu tens aí? É mais do que tu tem de serviços normais, aqueles que demandam o veículo ficar mais horas? Porque olha só, a gente sabe que a maioria dos serviços que a gente tem na nossa concessionária, muitos deles são serviços que a gente executa em até no máximo 2 horas. Poxa, por que que o cliente precisa deixar o veículo aí? Se nós tivéssemos, quanto mais box serviços rápidos, ágeis, vou chamar assim, né? Serviços ágeis, melhor. Porque o nosso negócio é giro dentro da oficina. Assim como em departamento de peças, em acessórios, em novos e seminovos é giro, as nossas horas também. Quanto mais girar, melhor. Nós não queremos um veículo parado um dia inteiro. Ah, mas eu vendi 8 horas, estou fazendo aquelas 8 horas ali. Cada hora desse veículo ali dentro é um risco tremendo. É um risco tremendo. E na verdade, nesse caso está tudo bem. Mas não se apegue a isso, porque a gente sabe que é o contrário. Tem muitos e muitos veículos ali no na nossa oficina que passaram por reparos, por serviços de 2 horas, 3 horas, mas vão passar 8 horas ali dentro. Então é esse que a gente não quer. Então pense muito com carinho nisso. Qual que é a nossa relação entre o pessoal que executa o serviço com o pessoal que dá suporte para que esse serviço seja executado, né? Esse é um ponto importante. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente precisa de um time atendendo o cliente, a gente precisa de um time executando os serviços, né, na oficina e na funilaria e pintura, e a gente precisa de um time dando suporte para que tudo isso funcione. Um jogo de engrenagens importantíssimo, um monte de profissionais muito importantes, cada um muito importante, mas existem relações que a gente tem que ter, porque nós não podemos ter muito mais suporte do que a parte de execução é capaz de dar conta para fazer com que a conta no final do mês seja paga. Então tem que cuidar muito com isso. Outro ponto importante aqui, e aí já vamos muito mais no nosso cotidiano mesmo, qual que é o custo do nosso produtivo? Outro dia eu estava conversando com um colega de trabalho, um cara que conhece muito, Maurício Pacheco, um profissional incrível, e ele estava conversando comigo, ele também tem essa percepção de como é incrível a, a maioria dos profissionais não sabe, por exemplo, qual que é o seu custo, qual que é o custo dele, principalmente o técnico.
A maioria não conhece o seu custo. E sabe o que é mais louco? A maioria dos chefes de oficina, os líderes de oficina, supervisores de pós-venda também não sabe o custo do cara. Não sabe quantas horas precisam ser vendidas para que a gente chegue, pelo menos, para que tenha dado 0 a 0 o custo do técnico, do profissional. Depois, quantas horas precisam ser vendidas para que seja feito cobrir o custo do suporte para esse profissional, para só depois começar a gerar algum resultado positivo para a empresa. E não sabe isso. E às vezes tem profissionais que a gente bate palmas até pela técnica dele, mas que não se paga. Olha só, então precisa conhecer isso. O giro da tua oficina também, conhecer bem essa métrica, produtividade e eficiência. Não é faturamento, é tão interessante que a gente vou conversar com o pessoal e a primeira pessoa sempre fala assim, faturamos tanto. Tá bom, mas mas nossa meta era de tanto de faturamento. Isso aí, essa meta, ela sozinha, assim, jogada no ar, ela não quer dizer, na verdade, ela não quer dizer nada. Eu sei que quando eu digo isso, todo mundo fica muito chateado ou brabo, né? Como assim não quer dizer nada, Lavo? Quer dizer tudo. Se foi dada essa meta para nós, é sinal de que essa é a meta que a gente tem que atingir e está resolvido. Não, não está resolvido. Simples assim. Então, qual é o potencial do teu mercado? Qual é o potencial da tua empresa? Quanto é o potencial da tua empresa se tiver 100% de produtividade, 100% de eficiência, que é o mínimo que a gente espera? Qual que é o potencial? Esse é daí que tem que partir, do potencial. Uma meta que é abaixo do potencial não é uma boa meta. Eu posso estar abaixo e posso estar traçando degraus para chegar no potencial. Mas eu tenho uma meta que o meu potencial é de 1 milhão e eu tenho uma meta de 600 mil e fazer 610 e estar feliz, tem algo errado. Tem algo errado. Nós podemos estar em 600 com potencial de 1 milhão. E podemos dizer, olha, nós vamos chegar lá. Nós vamos para 650, 700, 750, 800, 850. Aí sim, pode até fazer sentido isso. Mas o nosso plano é partir do potencial. E o potencial, qual é o potencial da tua casa? De produtividade. Qual é o potencial de eficiência dos nossos técnicos? No mínimo 100% de eficiência. No mínimo é fazer dentro do tempo preconizado, mas nós não queremos isso. Nós queremos que seja feito abaixo do tempo preconizado, mantendo 100% de excelência no trabalho realizado. Para que isso, Olavo? Para que a gente possa trazer resultados para a nossa empresa. Qual é a nossa taxa de conversão de orçamentos gerados para orçamentos vendidos? Já faz 10 orçamentos por dia, vende 8, 80% taxa de conversão. Tá bom, temos um número. Agora, qual é a nossa taxa de conversão para cada orçamento dos itens, das linhas de serviços e peças que foram orçadas para as que foram vendidas? Porque esses 8 de cada 10 que foram vendidos, pode ser que não seja vendido na sua totalidade. Só metade daquele orçamento foi aprovado. Então, nós também temos esse número. É muito importante isso. Aqui a gente consegue converter 80% dos orçamentos, mas só 10% daquilo que for orçado o cliente topa pagar. Não quer dizer que seja ruim, mas pô, não é tão incrível assim. Uma outra casa que tenha 60% dos orçamentos convertidos para venda, mas que vende 80% daquilo que é orçado, se pensar em valores, orçamentos de mesmos valores, a outra casa está tendo resultados muito melhores. Então também é importante olhar esses números. Como é que está a distribuição aí, né? Quanto tempo, qual é o percentual de horas que eu trabalho para internas?
Qual a quantidade de horas, percentual de horas que eu trabalho para a montadora, serviço de garantia, revisões que são pagas pela montadora? Qual é a quantidade de horas que eu trabalho para o cliente externo e que ele paga? Qual é a quantidade de horas que eu trabalho para as seguradoras que também nos pagam? Para cada uma delas tem valores de hora, preço de hora que é cobrado diferente. Eu preciso conhecer isso, fazer um jogo com isso. Tem um monte de perguntas que, quando a gente faz, a resposta que a gente obtém nos dá clareza onde exatamente nós estamos e, mais do que isso, faz com que a gente possa ter algum tipo de estratégia melhor sobre o nosso pós-venda. Quais são as perguntas que você tem feito aí? Será que é só quanto nós faturamos ontem? Cuidado. Essa pergunta não é suficiente para levar o pós-venda para onde ele tem que ir. E aí uma outra pessoa pode chegar, saber fazer outras perguntas, essas outras perguntas entregar um outro resultado melhor e a gente perder nosso espaço. Sucesso, muitas vendas, boas perguntas. E a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau.